Olá, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós faremos uma correção da atividade que nós deixamos aí na agenda, tá? Então acompanhe aí direitinho a nossa agenda, módulo na mão e vamos iniciar a nossa correção. Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: a professora do sexto ano D de certo colégio faz uma pesquisa em sala de aula com a intenção de saber, na opinião dos alunos, qual era o colega de classe mais dedicado aos estudos. Observe como ela notou o resultado da votação. A Rafaela teve 3 votos, o Bruno teve 4 votos, o Iago teve 5 votos, o Vitor teve 8 votos e a Amanda teve 10 votos. Segundo os dados apresentados, na opinião dos alunos, qual é o colega mais dedicado aos estudos? Lógico que, na opinião dos alunos, o colega mais dedicado é aquele que obteve mais votos, né? Nesse caso, a Amanda. Quantos votos esse aluno obteve? A Amanda, aí, no caso, conseguiu um total de 10 votos, né? No item B, com base nas informações apresentadas, complete o gráfico de colunas para representar o resultado da pesquisa. Bom, aqui o título do nosso gráfico, o colega mais dedicado aos estudos, né? Essa barra aqui na vertical indica a quantidade de votos, tá? E aqui na horizontal, o eixo vertical indica exatamente os alunos, tá? Nós temos no caso aí a Rafaela com 3 votos. Então daqui dá para a gente perceber que cada quadradinho desse representa exatamente um voto, né? Bom, isso aqui é vamos dizer assim, é uma maneira de construir esse gráfico. Não precisa ser necessariamente dessa maneira, tá? Nós construímos aqui o gráfico do Tiago, com 5 votos. Então, nós preenchemos aqui, 5 quadradinhos. Depois, a coluna que representa a quantidade de votos da Amanda, né? Que nesse caso são 10. Então, a gente preenche 10 quadradinhos. O Bruno, tá? Que obteve 4 votos. Então, nós preenchemos aqui 4 quadradinhos. E o Vitor, que obteve 8 votos. Por isso, nós preenchemos aqui 8 quadradinhos. E como eu falei para vocês, essa barra horizontal representa exatamente os alunos. A fonte são os alunos do sexto ano D. Segunda questão. Escreva um texto explicando o assunto e as informações contidas no gráfico a seguir. Nesse texto, justifique se esse tipo de gráfico é adequado para apresentar essas informações. Nós temos aqui um gráfico com a quantidade de títulos da Copa do Mundo de Futebol até o ano de 2018. Na nossa legenda, né, nós temos aqui em verde a Itália, nós temos a França, azul escuro, né? Inglaterra, Uruguai, Alemanha, Argentina, Espanha e Brasil. Tá? E do lado, uma foto do jogador Marcos Evangelista de Moraes, mais conhecida como Cafu, né? E capitão da seleção brasileira de futebol na Copa de 2002.
que ocorreu no Japão e na Coreia do Sul, erguendo a taça da vitória. Tá? Então vamos lá. Esse gráfico é adequado para apresentar essas informações? Né? Se vocês observarem o quadro e compreenderem a informação que ali está sendo exposta, né? Então ele é um gráfico adequado. Tá? Então essa questão de adequação de quadro ela é um pouco pessoal. Né? Alguns achariam melhor um gráfico de barras, alguns achariam melhor um gráfico de linhas. Né? Então é uma resposta meio que pessoal. Mas dá para a gente perceber aqui, turma, que o gráfico, né, é de certa forma claro. Tá? Por exemplo, aqui em verde, que é a Itália, tem 4 títulos mundiais. Isso até o ano de 2018. Né? O Brasil, 5 títulos mundiais. A Alemanha, 4. Né? A Argentina, 2. Tá? Inglaterra, 1. E assim por diante. Eu acho que fica bem explícito aí a informação que se quer repassar com esse gráfico. Na terceira questão, que é uma questão bem pessoal, né? Junte-se a 2 colegas, escolha um dos temas a seguir para fazer uma pesquisa com alguns alunos da escola onde vocês estudam. Depois, registrem os dados em uma tabela. Construam um gráfico em uma folha avulsa e apresentem-no para a turma. Ok? É uma resposta pessoal. Vocês vão escolher um dos temas, tá bom? Vão fazer uma pesquisa aí entre vocês mesmos, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa hipotética sobre qual tipo de filme preferido de vocês, tá bom? Ação, aventura, comédia, animação, drama ou outro tipo de filme, né? Eu considerei aí uma turma com 25 alunos, tá bom, turma? Então, montei aqui primeiro uma tabela, né? Qual tipo de filme preferido? Ação, 8 pessoas, aventura 5, comédia 7, animação 3, drama 1 e outros tipos também 1. A fonte hipotética, no caso, foram os próprios alunos do sexto ano, tá? Depois eu vou pegar essa tabela com esses elementos e vou transformar em gráficos, tá bom? Eu trouxe aqui alguns tipos de gráficos para a gente observar como ficaria essa pesquisa, tá? O primeiro gráfico que eu trouxe para vocês foi um gráfico de barras vertical, tá bom? Nós temos aqui, ó, ação, 8 alunos, aventura, 5 alunos, comédia, 7 alunos, animação, 3 alunos, drama, 1 aluno e outros também 1 aluno, tá bom? Um outro tipo de gráfico que a gente pode usar também para representar essa situação é o gráfico de barras horizontais, tá? O mesmo tipo, qual tipo de filme preferido. O filme de ação tem 8 pessoas, aventura 5 pessoas, comédia 7 pessoas, animação 3 pessoas, drama 1 pessoa e outros também 1 pessoa, tá? Aqui um gráfico de setores, né? Com a mesma titulação, os mesmos dados. Geralmente o gráfico de setores, turma, os valores estão representados em porcentagem, tá certo? Então eu representei aqui os valores, aqueles dados da pesquisa,
em porcentagem, tá? Ação, nós temos 32% dos alunos, aventura, 20%, comédia, 28%, animação, 12%, drama, 4% e outro 4%. Pode aí somar tudo que isso vai fechar o total de 100% da turma, que nesse caso está representado por 25 alunos, tá? E eu trouxe aqui para vocês uma novidade. Já que eu vivo dizendo que existem outros tipos de gráfico, a não ser esses que nós já estudamos, né? Além desses que nós já estudamos. E eu trouxe aqui um gráfico chamado de gráfico de radar, que é uma novidade, mas hoje se usa muito, tá? Nesse tipo de gráfico, observe que cada valor, cada quantidade está representado aqui no caso por um pentágono, né? Que é o símbolo aqui aliás, um hexágono, que é o símbolo aqui da nossa escola, né? O formato aí do símbolo da nossa escola, tá? Então, todo esse hexágono representa o valor 1. O próximo hexágono, esse aqui, já representa o valor 2. O hexágono mais de fora representa o valor 3. Mais de fora, o 4. Observe que toda vez que a gente desenha mais um hexágono, aumenta o valor, nesse caso de 1 em 1, né? 5, 6, 7 e finalmente o 8. Tá? E como é que a gente sabe os valores de cada representação dessa aqui, professor? Por exemplo, ó, aventura. Se vocês acompanharem aqui essa diagonalzinha de aventura, vai observar que o gráfico tocou aqui, nesse hexágono. E esse hexágono representa que valor, professor? Se você aqui acompanhar o hexágono, ele representa o valor 5. Isso quer dizer que 5 pessoas preferem filmes de aventura. Se você acompanhar aqui a comédia toca nesse hexágono aqui. E esse hexágono representa que valor? Representa o valor 7. Então, 7 pessoas gostam de comédia, tá? Animação, olha, observe, me acompanhando até aqui, né? 2 pessoas gostam de filme de animação. Drama, vai até o centro, que representa 1, tá? E outros tipos também aqui vai até o 1. Ação é o máximo do gráfico, que no caso é o valor 8, tá bom? Então esse tipo de gráfico aqui tem sido muito usual, principalmente em jogos de videogames, né? Alguém que gosta de jogar aí algum jogo mesmo pelo celular, né? Você vai observar que vai aparecer um gráfico parecido com esse aqui em alguns personagens para indicar força, velocidade ou coisa desse tipo. É um gráfico muito usual hoje em dia, então é interessante a gente dar uma olhada, tá? Esse tipo de gráfico é chamado de gráfico de radar, tá bom? Vocês vão pegar uma daquelas pesquisas, turma, vão realizar a pesquisa, tá? Vão montar uma tabela ali, que nem eu montei. Vocês podem usar também, tem um programa comum em computadores, que é o chamado Excel. O próprio Excel, ele monta tabelas para vocês, tá? Caso seja necessário, depois eu monto um videozinho explicando a vocês como utilizar o Excel para se construir gráficos, tá ok? Então essa foi a nossa aula. Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.